Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade às interpretações que nós estávamos fazendo com os gêneros gráficos, tabelas e colunas. Nós vamos começar hoje nossa aula lá na página 7, ok? Onde diz assim, produção de texto 1, tabela. Vamos ler juntos lá então a definição. A melhor forma de organizar os resultados de uma pesquisa estatística é a tabela. Matemáticos chamam isso de tabular os dados. A tabela pode ser simples, então simples tem ali do ladinho, verdinho, escrito assim, usada para apresentar a relação entre uma informação e outra, como produto e preço. É formada por duas colunas e deve ser lida horizontalmente. E aí nós temos um exemplo de tabela simples. Primeiro produto que nós vemos lá é o arroz. E qual que é o preço do arroz? R$ 2,19. E assim sucessivamente pode ser feita a leitura. Nós teremos o trigo, o açúcar, tá? Ou de dupla entrada. Logo abaixo, então, da explicação e exemplificação da tabela simples, nós temos a de dupla entrada, útil para mostrar dois ou mais tipos de dado, como altura e peso, sobre um item, nome. Deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Então, o nome lá, Bruno, qual é a altura do Bruno? 1,10 e o peso 35. E assim sucessivamente. Não tem muito segredo para fazer a leitura da tabela. Nela, a informação é apresentada em linhas e colunas, possibilitando uma primeira análise. Como nem sempre permite que o leitor veja rapidamente o que a pesquisa indica, a solução é transformar os dados em um gráfico, mas antes é preciso que os dados sejam analisados. Uma tabela não é necessariamente feita só com números. Ela pode ser constituída por palavras e desenhos, que é o que a gente vai ver no exercício 7. Gente, só uma sugestão, para facilitar para vocês, para não ficar não tão maçante a aula, já que eu vou fazer com vocês a interpretação dos exercícios, e também para que não acumulem muitas atividades para vocês fazerem, que eu sei que vocês estão tendo aulas de todos os professores, atividades de todos os professores, a minha sugestão é que vocês vão fazendo junto comigo essas atividades. Então, está assistindo a aula, o que pode ser feito já, as dúvidas que vocês forem tendo, já vão anotando para depois ou perguntar ou então já ir fazendo junto comigo. Assim não acumula. Assim, se tiver a parte de produção textual, como a gente teve na aula anterior, vocês daí deixam para fazer a produção textual depois. Mas o que der para fazer agora, enquanto vocês estão acompanhando a aula, melhor. Então vamos lá. Exercício 7. Ainda tendo o poema A Bicicleta, lembra que a gente leu, depois a gente fez interpretação sobre o poema Bicicleta, a gente trabalhou com o gráfico de setores na última aula, que era o poema lá que tinha os versos com palavras inteiras e palavras partidas, tá? Então vamos lá. Ainda tendo o poema A Bicicleta como todo, com o qual estamos trabalhando, prepare-se para transformar os dados da tabela a seguir em um gráfico de barras ou colunas, elaborando para ele um texto explicativo. Ou seja, gente, a gente já trabalhou também essa questão do texto explicativo. É trazer as informações do gráfico para a forma de texto, tá? Uma legenda e um título. Então, legenda vai ser, vocês vão colocar aqueles elementos que estão representados no gráfico, para que o leitor possa identificar do que se trata. E o título é também para facilitar a leitura do que se trata este gráfico, tá? Então, aí nós temos uma tabela com as palavrinhas partidas que nós vimos lá no poema. Aí, nós temos gostei de. Depois, a gente tem bicicleta. E aí, a gente tem quatro carinhas felizes, né? Cinco carinhas felizes que mostram, então, que gostaram mais ou que gostam mais tanto dessa palavra,
quanto desse elemento, e assim sucessivamente. A gente vai ter todas as palavras partidas que a gente tinha lá no poeminha. Aí embaixo nós temos para vocês fazerem o texto explicativo. Aí tem o gráfico que vocês vão colocar. Qual é o título do gráfico? Observem bem na tabela que vocês podem e devem utilizar as informações que estão na tabela. Verifiquem também na questão da legenda a cor, tá? Que está lá no gráfico para vocês colocarem de acordo com aquelas carinhas felizes que apareceu lá, ok? Então, observem todos esses elementos na hora de produzir esse texto explicativo, que você vai traduzir, então, as informações que você detectou no gráfico. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, observar a tabela, contar a quantidade de carinhas felizes, contar lá a quantidade de quadradinhos, para daí você passar os elementos para a legenda. Depois que você fez tudo isso, aí você vai para o texto explicativo, tá? Na página 8, pessoal, nós temos lá um trabalho que, se nós estivéssemos em sala, nós faríamos em grupos. Mas como vocês estão em casa no momento, então cada um vai fazer o seu, tá? Então, ó, elabore uma tabela para descobrir as preferências da turma em relação às palavras quebradas do poema. Na sequência, reúnam os dados das tabelas para construir um gráfico de barras com título, legenda e texto explicativo. Bom, o que vocês farão então? Ao invés de ser em grupo, vai ser individual. Então, você vai colocar qual palavra você mais gostou até chegar à palavra que você menos gostou em relação às palavras quebradas do poema Bicicleta. Vocês acabaram de ter uma explicação sobre o exercício que tinha um gráfico que continha, aliás, tinha uma tabela que continha justamente este mesmo formato, que era o quê? Nós tínhamos lá todas as palavras e aquelas carinhas, felizes sobre o que mais gostou, a palavra que mais gostou e a que menos gostou. Nesse caso agora, vocês vão mudar para a opinião pessoal de vocês, tá? Então, vão escolher de acordo, separar lá todas as palavrinhas e escolher qual vocês mais gostaram e, assim, chegando a que menos gostou, tudo bem? Vão fazer o mesmo processo que vocês fizeram no exercício anterior, com exceção que vocês têm que fazer uma tabela, tá? Então, primeiro vocês terão que fazer a tabela, que lá no caso já está pronta no outro exercício, ok? Vocês farão a tabela e depois farão, como pede ali, o gráfico de barras com título, legenda e texto explicativo. Se não couber aí, no livro de atividades de vocês, vocês podem fazer lá no caderno de produção de texto, ok? No exercício 9, pede para vocês criarem um texto poético com informações do gráfico 5, usando o recurso das palavras quebradas. Eu coloquei aqui para vocês, novamente, o gráfico 5, que está localizado lá na página 6, tá? Até coloquei a página inteira só para vocês se localizarem. Então, vocês vão pegar as informações do gráfico 5, intitulado O Mundo Já Perdeu Metade dos Animais, vai selecionar as informações que vocês acham que traduzem melhor esse tipo de texto, lembrando que, como atividade, vocês já fizeram a paráfrase, então vocês já escreveram com as palavras de vocês as informações deste texto, então já traduziram ele de uma forma que fique mais simples ainda para vocês trabalharem com ele, compreenderem ele. Então, vocês vão pegar essas informações e aí vocês vão selecionar palavras que vocês acham que dá para quebrar. Tá? Então, lembra que tinha lá a bici segue atleta? Então, vocês vão fazer esse mesmo processo. Os Anne cada vez mais. E aí, vocês vão seguindo esse processo. É um texto poético, então, de preferência, não precisa ser todo ele com palavras quebradas, porque no poema nós tínhamos sempre o último verso de cada estrofe que não era com palavras quebradas, mas aí vocês vão tentar fazer essa produção, tá? Se couber aí no livro de atividades, tudo bem. Se não couber, não tem problema. Não é obrigatório ter rima, porque o texto poético não tem a ver só com rima. Ele tem muito a ver
com a linguagem, com a sonorização que você passa utilizando essas palavras. E é um exercício, gente, de tentar. Tentem primeiro, não imaginem que não vai dar para fazer. Façam as tentativas, vão quebrando as palavras, não vai sair de primeira, como nenhum exercício, como nenhuma produção de texto sai de primeira. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu quero ver a criatividade de vocês, porque eu sei que vocês são muito criativos, tá? No número 10, diz assim, que outros gráficos podem ser criados com base nos dados do poema A Bicicleta da página 2. Então, vocês vão ver os outros tipos de gráficos que existem e colocar ali quais vocês acham que conseguiria transpor as informações, ok? Na página 9, nós temos o exercício 11, que traz o seguinte enunciado. O gráfico 6 apresenta várias informações. Leia-o e responda às questões. Então, vamos fazer a leitura juntos do gráfico 6. O título dele é o seguinte: durante quantos dias da semana você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? E aí nós vamos ter uma comparação. Comparação entre quem? Entre o público feminino e o público masculino. O feminino representado por essa cor vermelha e o masculino por essa cor mostarda, tá? E embaixo nós temos os dias da semana. Observem que os dias da semana, a gente vai começar então com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Isso é muito importante na hora de fazer a interpretação. E aí nós temos a porcentagem, né, de acordo com as informações que foram coletadas na pesquisa. O gráfico é do Daniel Gucci, tá? Pesquisa inédita traça o perfil dos ciclistas em São Paulo e quebra mitos. Isso é muito importante a gente observar, porque quer dizer que este gráfico faz parte de uma matéria, tá? Então, não era o gráfico isolado só. O gráfico estava ali para complementar as informações de uma matéria. Qual matéria? A pesquisa inédita traça o perfil dos ciclistas em São Paulo e quebra mitos. Esse quebra mitos também vai ajudar bastante na hora da gente interpretar esses textos. Claro que, como eu sempre digo, o conhecimento de mundo, o repertório, o quanto a gente já leu sobre ou já observou, pesquisou sobre o assunto, mais nos ajuda na hora da interpretação. Só que isso é a bagagem de cada um. Cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós tem uma experiência de vida. Então, nós sempre vamos enxergar as informações de um texto de acordo com aquilo que a gente viveu, de acordo com aquilo que a gente já conhece, tá? Isso influencia aí muito. Essa questão de quebrar mitos mesmo vai ser de acordo com aquilo que você conhece sobre essas questões relacionadas ao uso da bicicleta, tá? Então, vamos fazer lá a interpretação juntos. Qual é o principal objetivo desse gráfico? Gente, a gente já leu o título da matéria a qual este gráfico pertence. Não é muito difícil a gente chegar à informação, né, objetiva de quem produziu o gráfico, de qual informação ele quis nos transmitir, tá? Então, eu nem vou passar para vocês, porque vocês já chegaram a essa conclusão e eu também não estou aqui para contar a resposta, mas sim ajudar vocês a chegar até ela. E eu já ajudei dando essas dicas sobre a leitura do título, que é muito importante, relacionando com a leitura do título da matéria, tá? Na letra B, diz o seguinte: de acordo com o gráfico 6, em qual dia da semana teve mais usuários, tanto femininos quanto masculinos? Você tem um palpite para explicar por que esse dia teve maior movimento de ciclistas? Então, lembra que eu falei que era importante vocês saberem e anotarem aí que o dia da semana ali nós vamos iniciar o número 1 pela segunda-feira, porque agora vocês têm que saber, na realidade, que se inicia pela segunda-feira. E aí vocês vão observar qual dia que vai ter esse pico, né?
que mais gente, mais usuários utilizaram a bicicleta. E chegando à conclusão, porque isso influencia em muito, se é na segunda-feira, poderia ser por quê? Porque é todo mundo saindo trabalhar. Se é na terça-feira, por que que seria? Porque é o dia de fazer alguma coisa, alguma compra. Se é quarta-feira, seria por isso, tá? Cada dia vai ter uma justificativa. E sempre relembrando que vai depender desse repertório. Estão em casa? Conversem com os responsáveis de vocês. Estão nos grupos? Hoje em dia a gente está mais conectado do que nunca. Conversem com os colegas de vocês. Por que que acha que é isso? Por que que acha que é aquilo, tá? Isso vai influenciar em muito. Depois, na letra C, diz o seguinte. De acordo com o gráfico 6, quem utiliza mais a bicicleta nos finais de semana, sábados e domingos? Homens ou mulheres? Aqui vocês só vão observar o gráfico e identificar se são homens ou mulheres. Na letra D, qual é o dia da semana em que as mulheres usam mais a bicicleta que os homens, conforme o gráfico? E por que isso acontece? Então, vão observar lá, fazer a comparação, aí vão identificar qual é o dia e depois tem que justificar. E aí a gente volta naquela questão que eu estou batendo bastante na tecla e insistindo. Vai depender do conhecimento de mundo de vocês e das conversas que vocês tiverem com os responsáveis por vocês, das pesquisas que vocês fizerem, tá? Isso tudo vai influenciar na resposta, porque sempre a gente sabe que não é porque sim, porque não. Sempre tem uma justificativa para fazer sentido. Então, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho para responder. Agora, na letra E, na página 10, nós vamos continuar ainda. Temos mais uma letra que se refere ao gráfico que a gente viu. Então, além dos dados observados, o que você achou interessante nesse gráfico 6? Então, essa é pessoal, gente. O que vocês acharam interessante? As cores, o fato de estar sendo comparado, o perfil escolhido, a temática escolhida, vocês que vão colocar aí, porque é pessoal, é de acordo com a opinião de cada um. Na número 12, pede para a gente analisar os dados do gráfico 7 e responder as questões. Esse gráfico do Renato Lobo também é parte da mesma matéria. Olha lá, pesquisa que traça perfil dos ciclistas derruba mitos em São Paulo. Então, assim, nós temos mais um gráfico que serviu de base para complementar, na realidade, né? Serviu para complementar as informações nessa matéria, nessa reportagem, tá? Que traçava, então, esse perfil dos ciclistas. Vamos ver lá. O título deste gráfico é Pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade. E aí nós temos ali o início, que é de até 14 anos, tá? Aí a gente vai passar de 15 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 anos e mais e sem resposta. Tá? Que tipo de gráfico foi usado para mostrar os resultados sobre o perfil de quem usa bicicleta em São Paulo no que se refere à faixa etária? Nós já vimos esse gráfico, nós já vimos a explicação. Se vocês observarem o formato dele, também vocês conseguirão chegar, tá, à informação. Depois, lá na letra B. Por que esse formato de gráfico foi escolhido para apresentar os dados ao leitor? Assim como nós tínhamos no gráfico anterior o perfil masculino e feminino, nós tínhamos lá o quê? Uma comparação. E aqui, nós também não temos isso? Só que o que está sendo comparado aqui? Aí vocês vão colocar o porquê que foi utilizado e o que está sendo comparado. Qual dos dados apresentados no gráfico 7 mais surpreendeu você e por quê? Gente, aqui também vocês têm que refletir um pouquinho. Não é porque sim, porque não, nenhum chamou minha atenção. Se derem uma olhada nas porcentagens que mostra ali, que se vocês observarem bem, até 14 anos, que é uma idade, a idade até que vocês estão, né? É uma idade que a gente tem muita energia. E olha só o pouquinho que utiliza, né?
Tá certo que ali tá como meio de transporte, não como lazer, que geralmente a gente utiliza mais a bicicleta, né, como lazer. Mas, por exemplo, para ir para o colégio, para ir, sei lá, tenho treino, vou para o treino de bicicleta, porque já é uma atividade física, né? E são muito, nessa faixa etária, é muito pouco que utiliza. Né? Tem o destaque ali para uma faixa etária de 25 a 34 anos, aí a gente pode associar, porque trabalha bastante, né? Algo assim. Mas se vocês observarem, de 65 anos e mais, que às vezes muitas pessoas acham que, né, nessa idade já não está se fazendo mais nada, aí a gente vê a quebra de um mito, porque olha só, essa faixa etária está andando mais de bicicleta do que aqueles até 14 anos. Então, são essas informações que vocês vão ter que comparar para daí dizer por que escolheram, qual escolheram, né? E por que escolheram essa informação, por que surpreendeu você, tudo bem? Na letra D diz o seguinte: pelo que você observa no trânsito da cidade onde mora, uma pesquisa sobre o perfil faixa etária das pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte seria semelhante? Justifique sua resposta desenhando um gráfico para comentar com os colegas suas conclusões. Então, na página 11, vocês farão este gráfico. Claro, gente, eu entendo perfeitamente que agora, com essa questão da quarentena, fica difícil observar, né? Sair, vocês, teoricamente, né? Vamos colocar assim, vocês nem podem sair para observar isso. Mas aí voltamos àquela questão de conhecimento de mundo, do que vocês já observaram, já presenciaram, tá? Ou os pais de vocês, ou amigos de vocês, que vocês têm contato. Então, assim, que vão, pensa bem, que é como transporte, tá pedindo ali. Então, quantas pessoas fazem isso? E qual é a faixa etária, pelo que vocês observam? Puderam observar? São jovens? São mais idosos? Tá? Então, para o momento de agora, fica difícil vocês fazerem observando o agora, porque algumas empresas estão paradas, outras estão funcionando, tá? Então, tem que pensar assim antes, como que era no que vocês observaram antes, tá? Depois, na letra E, diz o seguinte: caso uma pesquisa como essa fosse feita com as pessoas de sua família, como ficaria a representação dos dados? Desenhe um gráfico em que constem título, subtítulo, corpo e legendas. Tá. Vocês agora que estão em casa podem perguntar tanto para os pais de vocês, pode mandar mensagem, seja para primo, seja para tio, tia, enfim. Vocês vão fazer uma pesquisa e juntar essas informações para colocar no mesmo formato. Vocês escolhem, né, na realidade, o formato, mas vamos trabalhar com o formato, que eu não vou falar qual, porque vocês, né, vão responder ali, ainda na interpretação, mas trabalhem com esse mesmo formato, acho que vai facilitar para vocês, seguindo ali do gráfico 7. E aí vocês vão pesquisar isso. Então, a gente vai ter que ter o título. Vocês viram que até agora todos os gráficos que nós analisamos têm um título. O título, como eu sempre digo, é o resumo daquilo que a gente vai encontrar no nosso texto. Então, vai ser o resumo daquilo que a gente vai encontrar no gráfico de vocês, tá? O subtítulo tá ali, mas não é obrigatório, pode ter só o título. Aí a gente vai ter o corpo, que é o quê? O gráfico, e legendas para a gente se situar de quem que vocês estão falando, tá? Se é do tio, se é da tia, se é do irmão, se é da irmã, com que frequência, tá? Vocês que vão selecionar essas informações. Pode fazer no livro de atividades mesmo, tá? Que eu acho que vai facilitar para vocês. Agora nós vamos para a proposta 2, na página 12, intitulada Taxas de Desmatamento da Amazônia no gráfico de linha. Então agora nós vamos ver os gráficos de linha. Vamos lá. Acompanhem comigo ali do ladinho, que está verdinho, escrito gráfico de linha. Mostra a evolução ou tendência de um dado. Os eixos colocados na vertical e na horizontal indicam as informações sobre a linha traçada entre eles. Essa linha pode ser ascendente, então crescendo, descendente, né, diminuindo, ou constante, ou apresentar altos e baixos para revelar
o percurso de um fenômeno específico. Então, ela vai mostrar ou algo que está crescendo, ou algo que está diminuindo, ou algo que não sofreu nenhum tipo de alteração com o passar do tempo, ou então algo que sofreu altos e baixos, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui no gráfico 8. Então, vamos lá. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for comido e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Esse é um provérbio indígena muito famoso, né? Que ele tá ali, ó. Vejam que foi acessado em 2017, mas ele consta nas melhores frases do meio ambiente em 2013. E ainda assim, gente, ele continua atual, porque a gente não parou, na realidade, de destruir, né, a floresta, infelizmente. Aí vamos ver, então, essas informações no gráfico de linha. Você vai analisar a seguir um gráfico de linha, ele revela a evolução nas taxas de desmatamento da Amazônia. Leia-o e responda as questões. Então, vamos lá. Evolução das taxas de desmatamento da Amazônia. E aí nós temos do ano 2009 até o ano de 2013. E nós vamos ter ali, na vertical, as taxas de desmatamento anuais por quilômetros quadrados. Então, o que a gente observa no gráfico? Que em 2009 estava lá entre 7.000 e 8.000. Em 2010 tivemos uma leve queda. Em 2011 continuou tendo essa queda. Em 2012 caiu bastante, né, a taxa de desmatamento, mas a partir de 2013 começou novamente essa crescente, tá? E isso que parou em 2013, tá? A gente vai ter que observar depois, vocês verão, com o passar dos anos, o que aconteceu. Naum está pedindo para vocês compararem os dados mostrados no gráfico 8 às informações do texto a seguir. E aí a gente tem desmatamento da Amazônia. Rios aéreos da Amazônia trazem água para o sul e sudeste. Sem floresta, a água acaba. Como informação complementar, eu trouxe para vocês outro gráfico, na realidade um infográfico, né, que a gente tem daí os desenhos também, as informações, sobre esse mesmo assunto. Então, ó, 4 passos para os rios voadores. Então, ó, o primeiro deles, a água evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica. Lá o 2 agora. Essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. 3. A água que se acumulou no solo e nas árvores evapora, fornecendo água para a formação de nuvens. 4. As novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem pela América do Sul. Por isso, gente, que se diz tanto no mundo inteiro que a floresta amazônica é o pulmão, né, do mundo. Na realidade não é. Por que eles falam que não é? Por isso, porque a principal função dela é, na realidade, fornecer água. Então, não só aqui para o Brasil, mas para outros lugares do mundo. Por isso da importância e da necessidade, né, de não se destruir a floresta. Porque olha a importância que ela tem. Está super relacionada ao quê? Justamente a essas épocas de seca que tantos lugares vivenciam. Nós mesmos passamos por isso, se vocês se recordarem, ano passado houve um grande período e não quer dizer que agora tenha diminuído. Não, só está um pouquinho mais controlado. Mas se a gente se descontrolar novamente em relação ao gasto de água e se não ocorrerem chuvas, é isso que acontece. A gente acaba ficando sem água. Tá? Então, vocês vão comparar os dados mostrados no gráfico 8 às informações do texto a seguir. Tá? Com essa explicaçãozinha, eu acho que fica mais fácil para vocês responderem essa informação. Ou melhor, essa questão. Agora, lá na página 13. Começa com o seguinte questionamento na produção de texto 2. Você sabia? E aí a gente tem um textinho lá, simulando, né, como se fosse a página da internet que a gente tivesse acessado.
Então, o texto é do Marcelo Teixeira, intitulado Desmatamento da Amazônia avança 16% em 2015, tá? Então, temos lá, São Paulo, Reuters, a destruição da floresta amazônica aumentou 16% em 2015 na comparação com o ano anterior, enquanto o governo se esforça para fazer cumprir a legislação e impedir desmatamentos ilegais no país. Os dados de satélite registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, para os 12 meses até o fim de julho deste ano mostraram que 5.831 km² de florestas foram desmatados na Amazônia. O gráfico 8 de linha indica uma mudança nas taxas de desmatamento da floresta amazônica no período de 2012 e 2013. Essa mudança foi boa ou ruim para a Amazônia, para o país e para o mundo? Explique sua resposta. Lembram que eu acabei de explicar qual é a importância, então, da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo. E a gente acabou de ver os dados, de analisar os dados deste gráfico de linha, então vocês vão relembrar o que ocorreu ali entre 2012 e 2013 e justificar, então, o que vocês assinalarem, se foi algo bom ou se foi algo ruim. Tudo bem? Na B, pede para vocês, com a ajuda da professora, atualizar o gráfico de linha até o ano em curso, mostrando se o desmatamento da Amazônia foi contido ou se a floresta continua a ser destruída. A professora, então, pesquisou para vocês um gráfico mais atualizado até o ano de 2018, mas nós estamos no ano de 2020. Então, cabe a vocês pesquisarem informações até o ano em que estamos, tá? Depois, está pedindo para vocês traçarem um gráfico de linha indicando supostas taxas de desmatamento da Amazônia no período de 2012 até 2022. Vejam, vocês terão então atualizado o gráfico e é muito importante, gente, que vocês vão partir de onde parou o gráfico que vocês observaram lá na página 12, na página anterior, tá? Onde que ele parou? Parou no ano de 2013. Então, vocês vão ter que fazer o gráfico de 2013 até 2020. Ah, professora, mas aqui a senhora já colocou de 2013 a 2018. Não tem problema nenhum, eu coloquei para ajudar vocês. Vocês vão pegar essas informações e junto com elas vocês vão pesquisar informações atualizadas sobre o ano de 2020, ok? Para fazer este gráfico. Além disso, vocês também têm que pesquisar o ano de 2019, como que foi. Aí vão pesquisar, atualizar essas informações e juntá-las, tá? Na letra B. Ah, professora, mas não cabe aqui. Se não tem, mas eu acho que tem ao final do livro de produção de vocês, produção de texto, eu acho que tem lá um campo só para vocês fazerem esse gráfico. Não tem, faz no caderno, não tem problema nenhum. Vocês têm um caderno de redação justamente para isso, para utilizar para fazer as produções e as interpretações quando não cabe no livro de atividades, ok? Fez lá, então, a letra B, indicando sempre, gente, vai fazer no caderno, como a professora já explicou. Vai colocar lá, exercício 2, letra B, página 13, tá? É muito importante, tanto para mim quanto para vocês, ok? Para que nós possamos nos situar quando for olhar aquela atividade. Feito isso, vocês vão daí para o número 3, vai fazer o mesmo processo. Exercício 3, página 13. Tá? E aí, tá pedindo, então, para vocês imaginarem de 2020 até 2022. Tudo bem? Porque nós temos as informações até 2020, que nem tá concluído o ano ainda. Vai demorar ainda, né? Pra gente chegar lá em dezembro e ter como que foi em 2020. Mas vocês já têm uma base pelo que aconteceu em 2019, 2018, 2017 e assim em diante. Tudo bem? As alterações que foram ocorrendo. Aí pede o seguinte, na letra A. Seu gráfico precisa apresentar dois eixos, um na vertical e outro na horizontal, igual a gente viu no gráfico 8.
tá? No eixo vertical ficam as indicações em quilômetros quadrados, de 1000 em 1000. No eixo horizontal, os anos de 2012 a 2022. Observaram bem o gráfico aqui? Vai ter que ser, então, de 2012 a 2022. Diferente lá da letra B, que vai ser de 2013 a 2020, ok? Aí diz o seguinte depois: entre os dois eixos, apresente a linha traçada. Essa linha traçada, gente, vai indicar se vocês acreditam que a floresta será salva nos próximos 10 anos, a linha deverá ser descendente. Se vocês acreditam que a floresta alternará períodos de desmatamento e de conservação, como a gente observou ali no gráfico, a linha apresentará altos e baixos ou constância. Mas se vocês imaginam que a Amazônia continuará a ser destruída, a linha será ascendente. E a vida ela estará seriamente ameaçada. Por quê? Porque a gente viu qual é a importância da floresta amazônica em todas as regiões em que ela abrange, não só a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas do mundo inteiro, se a gente pensar, tá? Então, vocês vão ter que observar todos esses elementos, escolher. E isso é muito importante, gente. Vocês vão escolher, não é na base apesar de ser algo que vocês têm que imaginar, mas não é achismo. É interpretando os dados, interpretando o que houve, o que está sendo feito para controlar esse desmatamento. Ou seja, gente, não é para simplesmente fazer ali o risco e achar que pronto, está feito a tarefa. Não, é um trabalho de pesquisa, tá? Vão pesquisar textos, informações, notícias sobre como anda essa questão do desmatamento. Para aí sim vocês optarem ou infelizmente, pela destruição, né, que daí vai ser essa linha, então, para baixo, ou se vocês acreditam que não, que há chances de melhorar, ou então essa oscilação, tudo bem? No exercício 4, temos o seguinte enunciado: o período de 2000 a 2010 foi de grandes perdas para as florestas, sendo a expansão agrícola responsável por mais da metade dos desflorestamentos, como mostra esse gráfico do IBGE. O segundo processo foi a expansão das pastagens plantadas, que gerou 35% das perdas de floresta. Observe esses dados no gráfico de setores a seguir. E aí a gente tem o gráfico 9. Principais processos em área florestal 2000-2010 em porcentagem. Então, aí nós temos na cor verde desflorestamento por expansão agrícola, conforme a gente viu no enunciado. Na cor azul, desflorestamento por expansão de pastagem plantada. E na cor vinho, desflorestamento por expansão de silvicultura, tá? No 5, no 4 era só para vocês fazerem a leitura do gráfico, tá? No número 5 diz assim: dê continuidade à leitura do gráfico citando o dado não mencionado no texto da atividade 4. Depois, compare seu texto ao de um colega. Essa comparação a gente vai fazer só quando voltar para a sala de aula, mas a continuidade à leitura do gráfico vocês farão. Então, como que vocês farão? Imaginem que o último dado, que é de 1%, que não foi apresentado, vocês são responsáveis por colocar essa informação. Então, imagina que tem este texto que está lá no enunciado do número 4 e faltou esse último elemento. Então, vocês vão ter que colocar assim como foi colocado no enunciado do exercício 4, tá? Então, o que está faltando ali? O desflorestamento por expansão de silvicultura. A professora pesquisou e colocou aqui para vocês o que é silvicultura, porque pode ajudar vocês na hora de produzir ali a continuidade, para vocês entenderem do que se trata. Mas também indico vocês pesquisarem os outros dois, caso não saibam, tá? A professora ajudou com esse e vocês daí pesquisem os outros, ok? Agora, no Práticas de Reflexão sobre a Língua. O título está presente na maioria dos gráficos. A gente viu, né? Todos que nós vimos até agora tinham um título. E tem o objetivo de orientar o leitor
ajudando a interpretar o gráfico. Lembram sempre que o título, gente, é a propaganda de um texto. Então, se eu tenho um título bom e chamativo, eu já consegui fazer com que o leitor se interesse pelo meu texto. Um título bem construído deve responder às 3 perguntas: o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. O título do gráfico 8, Evolução das taxas de desmatamento da Amazônia, por exemplo, responde às perguntas o que e onde. A informação quando é dada em que lugar? E aí vocês vão ter que olhar lá no gráfico 8, na página 12, onde que está essa informação do quando. No 7, pede para vocês fazerem o seguinte: analise o título do gráfico 9 e depois vocês vão colocar que informações ele contém. Aí nós temos a transcrição novamente do título, que é Principais processos em área florestal 2000-2010 em porcentagem. E o que vocês vão responder? Nesse título, tem o que aconteceu? E se tem, o que aconteceu? Tem onde aconteceu? E se tem, onde que aconteceu? Tem quando aconteceu? Se tem, vocês vão colocar quando aconteceu. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Eu sei que ficou bem maçante, tem bastante interpretação para fazer, interpretação de dados, interpretação de texto, tem bastante textinho para vocês produzirem, mas se vocês fizeram aquela sugestão que eu dei para vocês, de irem já fazendo as atividades, conforme forem acompanhando a aula, já vai ter ajudado vocês bastante. Aí já ficou pouca coisa para vocês fazerem. Ficaram as pesquisas, os textinhos para produzir, mas fazendo com calma vai dar tempo, tudo bem? Nos vemos na semana que vem. Tchau, pessoal!